E o tema que Deus colocou no meu coração para nós conversarmos um pouquinho hoje é a cosmovisão bíblica. Que é essa palavra aí, cosmovisão? Será que é importante a gente pensar um pouquinho a respeito disso? Será que isso tem alguma coisa a ver com a igreja? É um tema que tem se discutido bastante, tem tido palestra para todos os lados, tanto no meio da igreja, o teológico, vamos dizer assim, quanto no meio secular tem se discutido bastante cosmovisão. O que é cosmovisão? A gente vai depois ver um pouco mais detalhadamente, mas é a visão do mundo, literalmente isso, visão do mundo, como eu enxergo o mundo, de que maneira, com que lente eu enxergo o mundo, quais são as implicações da forma como eu vejo o mundo, porque a forma como eu vejo o mundo é a forma que vai ditar os meus passos, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu me relaciono não somente com o próximo, mas com o todo, as minhas ideias. Então isso é o que na base vai dizer cosmovisão. E o texto que está ali, 2 Coríntios 10, 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E vai dizer que existe, sim, argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Por isso, a gente vai falar de uma cosmovisão e pensar numa visão bíblica de ver o mundo, porque tem argumentos e pretensões que se levantam, é o que o texto diz, contra o conhecimento de Deus, ou seja, contra a forma como Deus construiu, criou o mundo e criou o homem. E isso, diz o texto, tornam-se fortalezas na mente, fortalezas no coração, que nos fazem ver o mundo de forma distorcida e achando que está correto, achando que essa é a melhor visão possível de mundo. E o texto diz que a única maneira de nós destruirmos isso é fazendo o quê? Levando cativo o pensamento. Mas para eu levar cativo o pensamento, eu preciso entender que tipo de pensamento e que tipo de influência está sendo lançado na minha mente, para que eu possa filtrar isso, para torná-lo obediente a Cristo. Mas quando a gente pensa em definição de cosmovisão, tem definições grandes que falam um montoeira de coisa, mas eu fiz a minha. Você vai ver que cosmovisão, em todas as definições que você encontrar, vai falar de valores, todas elas, valores, né, são os valores. E aí esses valores, eles podem ser concretos ou subjetivos. Né? O que é isso? Concreto ou subjetivo? Concreto é um valor que você tem claro e tem consciência dele. Você tem como valor, por exemplo, a fidelidade. Isso é um valor. Você pode ter como valor, por exemplo, o casamento. É um valor concreto, consciente. Mas há outros valores que estão no coração da gente, que é isso que a cosmovisão vai dizer, que você não tem noção de que eles estão lá. Mas eles estão. E isso vão dizer e mostrar como é que você vai interagir e reagir no mundo. Como eu pus ali, valores concretos ou subjetivos que ocupam o seu coração e ordenam as suas reflexões, atitudes e engajamentos. Engajamentos, acho que é isso. Engajamentos, agora a internet fica feio falar errado. Engajamentos. Então, são os valores maiores de cada pessoa. Por que engajamentos? É que tipo de tema, que tipo de ação você se compromete. Tem a ver com a forma como você vê aquilo, com o valor que você dá para aquilo. Eu vou me comprometer com a ação social, eu quero vir e ajudar na distribuição de alimentos, eu quero ir fazer uma sopa na rua, eu quero trabalhar com o ensino. Isso tudo tem a ver não apenas com os dons que Deus coloca na nossa vida, mas também com a forma que a gente olha e valoriza as coisas, e dá valor. Então, nós nos engajamos, e nós refletimos, nós pesamos, puxa, por que isso precisa estar
num nível de prioridade maior do que o outro, e assim a gente vai refletindo com base nisso. Então é essa lente que a gente olha para as coisas. Se eu colocar um óculos com a lente azul, eu vou enxergar tudo azul. Tudo é azul. Se eu pôr um óculos roxo, vai ser tudo roxo. Então essa é a lente. E algumas respostas, muitas vezes sutis, que a gente nem se dá conta, mostram, na verdade, qual é esse valor que está lá dentro do coração. Quando, por exemplo, a gente ouve com muita frequência se falar isso, e nós concordamos, na grande maioria das vezes, assim, sem discutir. Quando se fala assim, se você quer mudar uma sociedade, precisa investir em quê? Educação. Quem está em casa deve ter falado também. Educação. Essa é uma visão de mundo bíblica? Se for a educação, como normalmente nós respondemos e como é propagado, não. Porque a educação formal é assim que se transforma o mundo, é a educação da escola de qualidade, é a educação onde você tem os recursos na escola. Não, o que transforma o mundo numa visão bíblica é o quê? O Evangelho. Cristo. Isso transforma o mundo. Mas pode perceber que é automático quando fala, para mudar a sociedade, precisa investir na educação. É verdade. Óbvio, nós não estamos dizendo que a educação, no sentido formal, é desprezível. Mas o que transforma uma sociedade, na nossa visão bíblica de mundo, é o Evangelho. Porque você pode ter uma sociedade, do ponto de vista de mundo, próspera, maravilhosa, rica e completamente perdida. Então tem a ver como eu enxergo o ser uma boa sociedade ou uma sociedade próspera. O que é uma sociedade próspera? Na nossa visão de mundo. É aquela onde o Evangelho é predominante, o Evangelho transforma vidas, ou é aquela onde a prosperidade financeira, a prosperidade do desenvolvimento, da tecnologia, essa é aquela que define o que eu vejo como um lugar bom ou ruim. Isso é tudo visão de mundo e isso tudo vai influenciando. Muitas vezes a gente pensa que estas coisas e essas construções do pensamento humano não influenciam a gente. E elas influenciam terrivelmente. Vamos ver na história da humanidade os pensamentos e os movimentos que vieram construindo aquilo que hoje a gente tem como visão de mundo no sentido da sociedade, como isso daí influencia no conceito e na prática da igreja. A gente pensa, o primeiro aspecto aí é que a gente... lógico, essa ideia de hoje não é ser exaustivo e estudarmos tudo a respeito de cosmovisão, é um tema muito amplo. Mas dá uma introdução, dá um elemento para que a gente possa pensar um pouquinho, refletir e começar a olhar com outros olhos para isso. Olhar com outros olhos, ficou bom, mas faz sentido. Então o pensamento grego... hoje, quando a gente pensa em cosmovisão, talvez onde a gente possa ir mais atrás no tempo, mais distante, porque é o mais próximo da nossa cultura ocidental. Quando a gente pensa no helenismo, a gente vai lembrar disso tudo, de como o helenismo lá na época de Cristo mesmo era muito forte, a cultura helênica, a forma de pensar do grego, como isso estava ali inserido. Mas esse tipo de pensamento nós temos, para você ter uma ideia, desde o Egito e da filosofia egípcia, até hoje há influências dela na nossa sociedade. Da Babilônia e a forma como a Babilônia geria o seu império, há também influências hoje como a gente enxerga a sociedade. Então tudo vai chegando até nós. Depois eu coloquei ali o renascentismo. O que era o renascentismo? O renascentismo foi ali entre o século XIV e XVI. Aproximadamente, as datas não são muito exatas, há sempre porque muitas vezes são movimentos que começam pequenos, depois há um desabrochar disso. Mas século XIV, XVI, o renascentismo, em síntese, é a revolução ou a revalorização da antiguidade clássica, ou seja, eles vão trazer muita coisa novamente do helenismo, que já vinha
perdendo valor. Se a gente pensa no helenismo, o que é? Os filósofos gregos. A gente discute Sócrates até hoje, Platão até hoje, Epicureu até hoje. Então, essa renascença traz esse valor e gradativamente busca afastar a influência religiosa sobre a cultura e a sociedade. E valorizar a racionalidade da ciência e da natureza. Então, busca o pensamento antigo, clássico, afasta a influência religiosa e traz para o centro aquilo que é racional, aquilo que é natural, e coloca o homem no centro dessa criação ou da estrutura da sociedade, e ele é a principal corrente daquilo que acontece. O homem, aquilo que sai como influência, ou melhor, que nasce como fruto do renascentismo, é aquilo que nós chamamos de humanismo. E aí a gente, de vez em quando, fala na igreja a respeito da influência do humanismo nos nossos cultos, na nossa maneira de cultuar. Quando muitas vezes as nossas músicas, não as nossas aqui, graças a Deus e a sua misericórdia, mas quando muitas vezes no culto cristão e muitas vezes o que você ouve fora da igreja, elas não são músicas de adoração, elas são músicas que falam de você, onde você está no centro daquela canção, e você é a direção da música, e então Deus é como aquele que age para cumprir aquilo que é bom para você, de acordo com o que você determinou. Isso é um pensamento humanista que está na sociedade e nas igrejas de maneira muito forte, muito forte. Se você começa a ver louvores e buscar nas rádios especialmente e na internet, você vai ver que muitas e muitas músicas que a gente canta, Deus não é o centro daquela canção. Ela não é feita para Deus, ela é feita ou para o próprio homem que canta ou para quem ouve. Então ela canta para você. Você tem valor, você é especial, você é precioso. Eu não vou dar muita pista, senão vão dizer que eu estou demonizando o artista. Mas é você que é, né? Deus, ele olha para você e vê que você é o cara. Essa é a influência da renascença, do humanismo que chega até nossos dias. Depois a gente pode falar do iluminismo. Século XVI, XVII. O iluminismo é uma série de ideias centradas também na razão, como uma fonte de autoridade e legitimidade. É a ideia de iluminar. A iluminação, a gente tem esse conceito de iluminação como sendo a ação do Espírito de jogar a luz sobre aquilo que está revelado. A iluminação. Para o iluminismo, essa iluminação é o pensamento. É o pensamento onde, e por meio do pensamento é que se tem autoridade, aquilo que se pode concretamente pensar, raciocinar, definir. Isso é que há autoridade, isso que é legítimo. Então, ele defende ideias lá no princípio como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional, separação de igreja e Estado. E uma ideia que está hoje nos nossos meios com um nome mais popular, digamos assim, é o racionalismo. Então tudo precisa ser entendido de maneira racional. Aquilo que não pode ser compreendido racionalmente não existe, não é autoritativo, não tem valor. E a gente vê muitas e muitas igrejas, inclusive na história, que se apoiam justamente em credos racionalistas. Precisa ser compreendido, precisa ser definido. Tudo que é da emoção eu afasto, isso não serve, isso não tem valor, porque eu não consigo entender por completo. Então, torna-se um culto extremamente teórico, quadrado. Um culto que não busca o entendimento do Espírito, apenas daquilo que é do raciocínio lógico. E ainda hoje a gente vê muito por aí. É aquilo que não traz uma mudança no meu procedimento prático de vida, mas traz uma
um entendimento intelectual, e isso aqui é importante. Também está no nosso meio. Muita gente que conhece muito e concorda com a ideia do cristianismo porque consegue entendê-lo racionalmente, mas não consegue nascer de novo. Porque como é que você explica nascer de novo? Não dá. Você pode tentar explicar, né? Existe uma lógica de um conceito metafórico. Mas nascer de novo, se não for do Espírito, não tem jeito. Materialismo. O materialismo sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar a existência é a matéria. Então, fundamentalmente, todas as coisas são compostas de matéria e todos os fenômenos são o resultado de interações materiais. A matéria é a única substância, é aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que pode realmente ser experimentado, definido. Isso é o matéria. A gente, quando pensa em materialismo, a gente pensa em consumo, né? Mas isso é uma das áreas do materialismo. De uma visão de mundo materialista vai me levar ao consumo. Por quê? Porque aquilo que tem matéria, aquilo que é material é o que tem valor, então eu preciso adquirir. Mas o materialismo é mais amplo. Gente mais recente um pouco, quem trabalha essa questão do materialismo chamado histórico é justamente Marx e Engels. Eles trabalham nesse materialismo e é aí que vai nascer justamente aquilo que o comunismo fala, a luta de classes. Porque precisa se dominar, porque é quem domina uma sociedade, é quem domina os meios de produção. Materialismo, produção. Então a gente tem que dominar aquilo que se produz para poder a sociedade dominar. Então há uma luta de classes que se estabelece. Esse é um pensamento materialista. E dentro da igreja, o que isso influenciam? Há pessoas e há igrejas e há doutrinas e teologias profundamente materialistas, onde se olha muito para a realidade presente, para aquilo que eu posso ter, adquirir. Para eu ser um cristão bem-sucedido, entre aspas, né? Mas para eu ser um cristão que desfruta do evangelho, eu preciso ter o quê? Bênçãos materiais. É aquilo que afeta a minha realidade hoje, presente. Então, vai a teologia da prosperidade, muitas outras pessoas que vivem, se ela não tem aquilo que ela sonha, aquilo que ela coloca diante de Deus, eu preciso aquilo, preciso ter uma casa com piscina, preciso trocar de carro, para eu poder ser feliz, eu preciso me cercar de coisas materiais. É aí que reside a prosperidade. Materialismo, entrando e conduzindo a igreja. Afeta aquilo que é físico, da minha realidade. Enquanto o renascentismo lá das músicas humanistas afetam as minhas emoções, aquilo que é do materialismo afeta aquilo que é físico. Eu preciso estar bem de saúde, eu preciso estar curado. Esse é o centro do evangelho, ser curado, prosperar. E, por fim, o relativismo. O relativismo também a gente acho que já entende um pouco mais, é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou uma validade intrínsecas, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo, e de acordo com as diferenças na percepção e consideração. Ou seja, o relativismo, como o nome já diz, é que as coisas são relativas. Aquilo que é verdadeiro para nós pode não ser verdadeiro lá na China. Aquilo que é concreto para nós pode não ser tão concreto e genuíno lá na Índia. Depende da percepção. Na verdade, aquilo que é verdadeiro para mim pode não ser para você. Aquilo que eu considero certo, correto, pode não ser o correto para você. Depende da percepção, do ponto de vista, da cultura. Então as coisas vão mudando de valor conforme a cultura, como se nada fosse absolutamente correto ou errado. O que define o certo e o errado é a cultura que vivemos, uma construção social onde estamos. Então isso é que vai definir o certo, o errado, o que tem valor e o que não tem. E isso, dentro da igreja, vai trazer o quê? Também o relativismo para os nossos padrões. A gente vê hoje uma igreja que, na sua boa parte, não tem mais valores morais concretos e definidos.
Aquilo que já foi dentro da igreja, algo muito concreto, hoje já não é mais. O casamento. O casamento sempre foi um valor concreto na cosmovisão cristã, os valores que devem ocupar o coração daquele que crê. Mas hoje, na igreja, não só no Brasil, no mundo, não é um valor concreto. Já se isso aí é relativo, não é bem assim. Tanto que há tantos e tantos chamados crentes cristãos que não são casados, vivem juntos. Relativo, perdeu o valor. Então isso traz para dentro da igreja uma moralidade relativa. Depende da cultura onde eu estou. No Brasil, por exemplo, o jeitinho brasileiro não é assim tão problemático. Dependendo do jeitinho brasileiro, não é um problema moral. Dá uma enganadinha nas notas, isso faz parte do nosso, não tem jeito. Aí a gente arruma argumentos para justificar, porque o imposto é muito caro, porque estão me cobrando isso, então eu vou arrumar aquilo. Vai se transformando e perdendo aquilo que é concreto. E aí, irmãos, trazendo agora, depois dessa, digamos, essa base teórica, é importante isso. Tem uma pesquisa, estudos sociológicos, que acho que está ali, né? Tá lá. Que vão dizer que 20% de uma sociedade, se ela estiver imbuída do mesmo ideal, ela influencia e lidera os outros 80% na direção que ela quer caminhar. 20%. Olha, eu acho que esse número ainda está bem... Eu acho que não precisa nem tanto. Mas 20%. Diz que 20% das pessoas numa sociedade, nós vamos pensar na nossa sociedade, no Brasil, 20%, se 20% dos brasileiros tivessem o mesmo ideal, tivessem a mesma forma de ver o mundo, e tivessem unidade nessa forma de ver o mundo, o que aconteceria com essa sociedade chamada Brasil? Seria transformada. Nós iríamos influenciar e conduzir os demais 80% a caminhar pela visão de mundo que a gente tem. Isso não como uma imposição, mas como uma influência. Então, quando a gente vê todos esses pensamentos que vão sendo lançados, e eles vão sendo lançados, irmãos, dentro das nossas mentes, sem que a gente perceba. Eles estão sendo construídos na cabeça dos nossos filhos, sem que a gente perceba. Não está escrito lá o nome. Nós vamos ensinar hoje para o seu filho que ele precisa olhar o mundo de uma maneira relativista. Não, mas as ideias que estão sendo passadas são. Ontem eu assistindo uma série com a Alessandra, no canal Universal, e deu um comercial, e aí naquele comercial é uma propaganda a respeito de família, não sei quem já viu. A respeito de família, então vão chegando são várias famílias, de várias formas diferentes, de todos os tipos diferentes de famílias, que hoje a gente olha e tudo é chamado de família. E aí o texto vai dizendo, a família é um encontro de pessoas, de ideias, de não sei o quê, não sei o quê. E aí vem uma frase, sem padrões. Sem padrões. Isso desconstrói tudo que a gente pensa. Sem padrões. Eu olho aqui assim, puxa, isso aí está... Mas isso não está sendo construído mais em mim. Eu já passei dos 40. Mas naqueles que estão construindo a ideia. E aí aquilo entra sem padrões. Família não tem padrão. Família não é um homem, uma mulher e sua prole. Esse sempre foi. Até o século passado, ou até o quase fim do século passado, o conceito de família era esse. Constitucionalmente no Brasil, sabe qual é o conceito de família? O homem, uma mulher e sua prole. Mas na prática é isso. E isso vai influenciando. Então, 20%. Agora, se a gente pensar que nós, cristãos evangélicos no Brasil, somos mais de 20%, não é? Diz que estamos chegando aos 30% já. Mas que influência a gente tem hoje? Significa que não há o quê? Unidade. Nós não temos a mesma forma de ver o mundo. Nós estamos tudo dividido. Cada um tem uma forma de ver, fragmentado.
Por isso não influencia a sociedade. É como se alguém estivesse gritando na rua, "Ah, aqui, esse doido." Por quê? Não há uma unidade, porque se hoje houvesse uma unidade, um caminho, uma igreja genuína, caminhando na direção daquilo que a Bíblia descreve e revela como verdade, o mundo estaria diferente, ou o Brasil seria outro. E aí alguns exemplos da história de como a igreja já influenciou a realidade do mundo. Contribuições, eu pus como contribuições do cristianismo, ou da cosmovisão cristã, ou judaico-cristã, como preferir chamar, mas contribuições. O casamento é uma contribuição dessa visão de mundo cristã, ou judaico-cristã. A sociedade não tinha a ideia de casamento como o cristão tem, como a Bíblia revela, e isso tornou-se em toda a sociedade uma influência durante a história. O conceito de família, como nós já vimos, a família tornou-se hoje conceituada, ou pouco tempo atrás, como ela é, pela atribuição ou influência da igreja. A monogamia é uma influência da igreja. A poligamia era aceita naturalmente em todos os lugares. A monogamia vem de uma cultura que ganha muita força justamente com a igreja. A valorização da mulher. Hoje se fala muito de feminismo, mas a valorização e a mudança de posição da mulher começam a surgir numa sociedade reconstruída com a base na fé cristã. A mulher é colocada num outro patamar, ela é colocada no mesmo patamar do homem, porque a Escritura diz, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem escravo, nem livre, mas Cristo em todos. Extinção dos sacrifícios humanos, que era algo relativamente comum, extinção do infanticídio, que também era algo extremamente comum, e aí o relativismo nos vai dizer a respeito do infanticídio. Alguém aqui concorda com o infanticídio? Em casa não vou ver, né? Mas tem alguém, será que concorda? Ninguém concorda. Mas existe, por exemplo, no Brasil, as tribos indígenas, elas cometem infanticídio, porque se nasce gêmeos, dependendo da tribo, um deles é sacrificado, morto. Se nasce defeituoso, com uma deficiência, é sacrificado, é morto. E hoje, dentro da administração da FUNAI, digamos assim, daquilo que cuida dessa área, isso é tratado como algo cultural, não é um problema. Nós não temos que interferir, porque isso não é um valor concreto, isso é um valor social construído. Para nós faz sentido, para eles não, então deixe eles continuar caminhando dessa forma. Não tem problema que se sacrifique crianças, porque ela nasceu, né, com a mãozinha atrofiada. Ela nasceu amaldiçoada, sacrifica. Então, essa é como o relativismo vai olhar para essa realidade. O fim do incesto, ou pelo menos a tentativa, o fim da escravidão. A ideia cristã que começou os primeiros movimentos para o fim da escravidão veio do cristianismo. Contra o aborto, o calendário gregoriano, nosso calendário. De onde veio? Não preciso nem explicar. As datas mundiais, a Páscoa, o Natal, o Estado laico. O Estado laico, quando você vai estudar, muitos estudiosos vão dizer que ele surgiu na França, na Revolução Francesa. Foi o primeiro Estado laico. Mas quando a gente vai olhar na história da Reforma, por exemplo, que vem antes da Revolução Francesa, na nossa história de Igreja Batista, que nós, como princípio, temos a separação de igreja e Estado, naquilo que é organizacional. Então, ali já estava a base para o Estado laico. O que é o Estado laico, conforme concebeu ali, justamente nos princípios batistas e no princípio da igreja? Porque a reforma, no momento da reforma, as religiões eram o quê? Institucionalizadas, ligadas ao Estado. A Igreja Católica era ligada aos estados, às monarquias. E então, quando surge a reforma e há uma perseguição, há leis contra, então começa esse movimento, não, o Estado é uma coisa, precisa-se de liberdade religiosa. Esse é o princípio do Estado laico. A gente pensa que o Estado laico foi uma conquista dos ateus.
Não, o Estado laico foi uma conquista da igreja que se via oprimida por leis, a igreja cristã, protestante, oprimida por leis, e então eles dizem, não, mas o Estado não pode, isso não é papel do Estado, a minha fé é minha, o Estado ele precisa cuidar daquilo que não tem e não diz respeito à fé. E depois, lógico, isso vai ser construído na Revolução Francesa e é definido como o primeiro país, o primeiro Estado laico, a França. Uma pesquisa que diz que das 100 pessoas mais influentes da história da humanidade, 65 eram cristãs. 65 eram cristãs, das 100 pessoas mais influentes da história da humanidade. Então, a gente volta hoje a pensar, e por que hoje nós influenciamos tão pouco? Por que hoje a gente vê todas essas contribuições e ali está só algumas? Porque dá para fazer uma lista imensa de como missionários contribuíram, de como missionários na Índia têm mudado de uma maneira tremenda a questão da venda das meninas como prostitutas. Mas por que hoje a gente não influencia? Por que o cristianismo perdeu esse impacto? E algumas respostas para isso é porque nós estamos esquecendo de que nossa lente para olhar o mundo é a Escritura. A gente está esquecendo isso. A gente tem olhado para o mundo com um raciocínio lógico, com um homem no centro, com uma série de pensamentos que não é a lente da Escritura ou a lente de Cristo. Em termos de cosmovisão, de forma de ver o mundo, existe um sincretismo. A gente mistura tudo. A gente pega um pouquinho de cada uma dessas ideias e conforme o momento, conforme o grupo, conforme os interesses, a gente tem uma maneira de ver. A gente não tem uma uniformidade. O sincretismo dentro da nossa cultura brasileira, principalmente, isso é muito forte. A gente mistura as coisas e como se a gente tivesse vários óculos em casa e diz, hoje eu vou para a escola. Então, quando eu vou para a escola, eu visto o óculos de ver o mundo que me adapta naquela sociedade, e aí aquilo que se discute ali eu vejo com essa lente. Hoje agora eu vou trabalhar, então eu ponho outra lente com outros valores, outros princípios. Agora eu vou para a igreja, agora é o mundo sagrado, então eu ponho a lente da visão cristã. Misturado. E por fim, porque há tesouros guardados nos nossos corações. A gente pode afirmar uma série de ideias e de crenças. A gente pode definir, meus valores são esses. E eles, por definição, são todos bíblicos. Mas na prática há tesouros no meu coração que me movem por valores que não são bíblicos. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 21. Vai dizer assim, Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os valores, aquilo que de fato ocupam um lugar no meu coração. E aí é interessante quando ele fala dos olhos, e é como se nesse exemplo que Jesus está dando, os olhos fizessem esse papel justamente daquilo que filtra. Então, se os meus olhos, se aquilo que eu vejo, ele é bom, ele está em perfeito estado, e é a luz que está entrando, então as coisas são boas, há luz dentro do meu coração. Mas se os meus olhos forem trevas, se aquilo que eu alimento, minha visão, ela já não é mais aquela que a Escritura traz, a revelação, a luz de Cristo, do Espírito conduzindo, então diz que nós estamos cheios de trevas, e são grandes as trevas. Então, muitas vezes a gente pensa que essas coisas, os debates, eles não são importantes, e muitas vezes, hoje a igreja é uma igreja que foge dessa realidade de reflexão, de olhar para o mundo e falar assim, não, isso aqui está errado, isso não é bem assim. A gente vai
levando o dia no banho-maria. E isso vai entrando como que trevas nos nossos olhos. E o texto diz que são grandes essas trevas. E o nosso coração fica entesourado de trevas. De trevas. E por isso, a nossa ação, ela é diferente daquilo que a gente declara como fé. Isso é o mais comum na igreja hoje. Porque se a gente pudesse, quer dizer, poder pode, mas se fizéssemos uma entrevista com cada um, pode ser que os valores que a gente olha aqui sejam muito parecidos, os declarados. Mas se a gente for olhar, se pudesse ter pegar lá a webcam de Deus, que filma a gente em todo lugar, e aí colocar e projetar, e dizer, então vamos ver se os valores que o pastor Fábio disse que crê, se ele vive aquilo ali, se de fato esses são os valores que estão no coração dele. Aí mostra como eu vivo. Talvez já mude um pouco, se pegar o de cada um de nós. Se tirar o pendrive da nossa mente, então, e pôr no projetor, aí não sobra um. Porque aí os nossos valores, aquilo que a gente se apega, vão ser completamente diferentes, contraditórios com aquilo que a gente declara. Porque estão entesourados. Estão entesourados. E aí eu quero fazer bem rápido, para a gente não passar muito tempo. Mas por que tantos cristãos, essa é uma pergunta que eu fui pesquisando, por que tantos cristãos têm uma cosmovisão, não tem uma cosmovisão consistente da Bíblia, ou bíblica, não tem uma cosmovisão bíblica consistente. Por que acontece isso? Então, algumas respostas e os textos que mostram isso para a gente. A primeira, nós somos ignorantes do que a Bíblia diz. Não adianta a gente dizer que nossa cosmovisão é bíblica, que a gente crê nas Escrituras como única regra de fé e prática, se nós não conhecemos o que a Escritura diz. Então, se a gente não conhece o que a Escritura diz, nós vamos viver por aquilo que a gente ouve de tudo que é lado. Aí um diz, é por aqui, então deve ser. Aí o outro diz, não, esse caminho não é bom, é lá. Não, a Bíblia diz que é. Então, se a Bíblia diz que é, eu vou. Mas eu estou sendo influenciado. Se essa influência é boa ou ruim, fica a seu critério. Como diz, por sua conta e risco. Porque a palavra diz que nós precisamos provar o profeta, provar aquilo que é dito. A influência nem sempre é ruim, mas eu preciso ter consciência do que a Escritura diz para poder olhar e dizer, não, essa influência é boa, eu quero ser influenciado desta forma. Então precisamos saber o que ela diz. Mateus 22, 29 diz... Não tem ali? Acho que tem. Então, não sei o que eu fiz. Era para ter. Mateus 22, 29. Jesus respondeu, vocês estão enganados ou errais, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que eles erravam? Porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele estava falando com quem? Com os fariseus. Não conhecem as Escrituras. Não sabem, por isso vocês estão caminhando errado. Então é importante conhecer as Escrituras, olha, de acordo com aquilo que Jesus diz, é importante. 2, eles rejeitam o que a Bíblia diz sobre certos assuntos. Agora, pelo menos, está batendo. Eles rejeitam o que a Bíblia diz sobre certos assuntos. Determinados assuntos que nós não nos agradam, então nós rejeitamos. Não, isso aí é cultural, isso era uma ideia cultural. É lógico que a interpretação bíblica passa pelo entendimento cultural. Não é literal a respeito daquilo que é colocado conforme uma realidade local, mas o princípio não é cultural, o princípio é acultural, o princípio bíblico, e precisa ser olhado dessa forma. Então, muitas vezes a gente rejeita o que a Bíblia diz. 3 textos que falam sobre isso, Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Olha as palavras, um escudo. Eu preciso estar protegido, guardado por cada palavra de Deus, porque elas são puras. Por isso Paulo depois vai falar do lado da armadura da fé.
Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Mateus 5,18, diga-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Deuteronômio 12,32, apliquem-se a fazer tudo o que lhes ordeno, não lhes acrescentem, nem lhe tirem coisa alguma. Aquilo que Deus disse é para ser cumprido e não ser acrescido ou retirado. A terceira resposta, porque a nossa visão de mundo é tão distorcida, porque estamos mais preocupados com o que o mundo pensa de nós do que com o que Deus pensa. Nós estamos preocupados como vamos ser vistos no mundo e não preocupados como estamos sendo vistos por Deus. Se o mundo vai nos aceitar, a gente está preocupado, então nós nos adaptamos ao mundo, mas a Escritura diz que o que a gente deve temer é a forma como Deus nos vê. João 15,19, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, mas como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Ou seja, nós, quando temos uma visão bíblica do mundo, nós percebemos que nós não fazemos parte dele. Interessante que o texto diz que nós já fomos tirados do mundo. Mas eu estou aqui no mundo. Mas o texto diz que nós somos tirados do mundo. Nós olhamos para o mundo e dizemos, não faço parte dessa realidade. O reino e os valores do mundo que eu habito são outros. São outros. Em Mateus 10,28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quarto, temos uma visão distorcida porque somos mornos em nosso compromisso com Cristo. Esse texto quase todo mundo sabe, Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Compromisso morno, esse aí é o crente ok. Você não vê nele nada que desabone, mas nem nada que abone também, ok. Igual um filme que eu assisti com o Renan, e a gente foi ver depois uma crítica, e o cara disse, esse filme aí é ok. Ele dá para passar o tempo, mas não contribuiu nada comigo, nem... Esse é o morno. Ele está ali, mas... Minha mãe dizia, é o que não fede nem cheira. Não é nem cheiroso, nem fedido. Não tem cheiro. Insonso. É o arroz sem sal. Não é arroz sem sal? Coisa ruim que é. Horrível. Comida, de forma geral, sem sal. É horrível. Esse é o morno. São influenciados pelas mentiras do mundo. 2 Timóteo 3,5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Ou seja, nós temos que estar atentos. Muitas vezes a gente acha que é possível conviver com aquele que tem uma aparência de piedade, mas é perverso. O texto diz: se afaste. Em Mateus 24, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Você imaginou o quanto vai ter aparência de piedade? Vai ser muito piedoso de aparência, muito. Não é uma coisa que você bate o olho e diz, não, é muito parecido. Que se não for o discernimento do Espírito, que só os eleitos, aqueles que creem, têm, então seriam enganados. E Colossenses 2,8, tenham cuidado para que ninguém lhes escravize. Olha, ele está falando para a igreja, hein? Ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Filosofias vãs e enganosas, fundamentadas aonde? Aquelas que a gente vê um monte. Qual é o fundamento delas? Nas tradições humanas, não são nos princípios da Escritura, nos princípios de Deus, nos princípios de Cristo. São nas tradições humanas e nos princípios elementares do mundo. Diz que é possível ser escravizado por essas ideias.
Precisamos estar atentos às suas ideias, para que os pensamentos sejam levados cativos a Cristo. E a última, são influenciados por circunstâncias e duvidam das promessas de Deus. Lucas 24, 21. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Verso 24. Ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Circunstâncias, isso aí são os discípulos a caminho de Emaús. Eles mesmos dizem: olha, nós estávamos bombando. Jesus curando, Jesus fazendo, era um homem cheio e poderoso. Se você ler o texto, onde ele era poderoso de palavras, de obras, e nós vamos dizer: esse é o Messias de Israel. E nós o seguimos. Mas as circunstâncias mudaram. Eles tinham uma visão de mundo, uma visão de como seria o Messias. E aí aquilo bagunçou na cabeça deles, porque a visão de Deus para o mundo e para o Messias era outra. E aí Jesus morre na cruz, e aí eles mataram. Influenciado, e assim muitas vezes as circunstâncias da nossa realidade abalam a nossa fé e mudam a maneira como nós enxergamos as coisas. Quando vêm as dificuldades, as provações, as disciplinas, e aí a gente começa, não, será que é bem assim? E a gente começa a colocar em dúvida aquilo que um dia já foi concreto no coração. E vai perdendo a direção. Se a gente lembrar de Pedro, quando ele anda sobre as águas, olha, ele tem uma visão interessante a respeito do Cristo. Só, se é tu, Jesus, como é que Pedro tinha um entendimento fabuloso. Se é tu, Jesus, que vem, manda eu ir a teu encontro. Pedro, naquele momento, olhou para Jesus, se na forma dele enxergar, ele discerne isso: ele é o que controla o mar, o céu, tudo. Se é ele, eu posso andar sobre as águas. Jesus diz: vem, Pedro. E ele vai, desce do barco e vai, e anda sobre as águas. Mas aí, o que diz o texto? O vento, as ondas, o balanço do mar, as circunstâncias mudaram, e daqui a pouco Pedro já fez com que aquele olhar de Pedro e aquela confiança de Pedro de que Jesus podia fazê-lo andar sobre as águas, mudou. Ele deixou de confiar, não abrir e piscar de olhos. Como alguém anda sobre as águas, e daqui a pouco o vento e o mar faz, acho que deve ter dado uma balançada, e já vi alguns pregadores, o mar balançou e Pedro disse: cadê Jesus? Perdi ele de vista, que roubada. E se afundou. Mas ele sabia que Jesus estava lá, porque na hora que ele afundou, o que ele gritou? Senhor, me salva! Ainda tinha o princípio, mas já estava desnorteado. E por fim, irmãos, eu quero terminar mostrando uma tabela e duas figuras de como uma visão de mundo diferente, o fruto de uma mente dividida. Quando a mente ou a mentalidade, ali eu coloquei como se fosse uma mentalidade de igreja, ou de igrejas divididas, elas produzem um evangelho dividido. Então ali há aqueles que olham para o evangelho do ponto de vista das coisas espirituais. Então para ele tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então ele pensa e olha no evangelho das coisas espirituais. Então as orações e a atuação dele, tudo que ele pensa é numa outra realidade. Ele não olha para essa realidade. Já o outro, ele crê no evangelho, mas ele diz: não, o evangelho traz para nós uma realidade material. Ele muda essa realidade. Então esse que pensa na realidade presente, ali material, não é necessariamente a prosperidade em si, mas aquele que pensa nas coisas mais concretamente. Então, quando ele vai olhar para a ação da igreja, vai dizer: a igreja precisa cuidar daquilo que é social, isso aqui é mais importante. É fazer as obras sociais, porque nós precisamos mudar a realidade da vida das pessoas. Mas aquele que é espiritual diz: nós temos que anunciar a salvação de Cristo. Mas aquilo que é social, ele já não vê como tão importante e deixa de lado. Porque o que é importante é eterno. Aquilo que eu vou viver na eternidade. Aquele diz: não, mas aquilo que eu vivo aqui
temporário é importante, aquilo que é terreno é importante, não só o que é celestial. Eu preciso cuidar daquilo que faz parte do todo, do secular das pessoas. E outro, não, importante é só o que é sagrado. Então se formam duas, eu vou virar um pouquinho agora, dois gráficos, não sei como chama isso aí. Uma igreja que vive a realidade espiritual. Então, é como se ela vivesse apenas aquilo que é a promessa no céu, enquanto ela está numa esfera material, aquilo que é da terra, desse mundo. E essas realidades não envolvessem uma outra, né? As esferas separadas, elas só se cruzam na morte. Então, anjos e demônios, como se isso fosse só uma teoria. Na prática, eu falei assim, então eu vivo aqui nessa esfera material, mas a realidade eu penso apenas na espiritual, então quando eu morro eu passo daqui para lá. Esse é um pensamento muito comum de igreja. Eu vivo aqui, eu usufruo aqui, mas eu vivo a realidade lá. Então esse é uma realidade de duas igrejas, uma que pensa no material e a outra que pensa no espiritual. Agora, a outra... A cosmovisão bíblica vai nos fazer e vai nos trazer a unidade. Porque quando a Bíblia fala das coisas espirituais e da realidade do nosso tempo, ela vai mostrar que uma está interferindo na outra. Então nós precisamos viver aquilo que eu diria o reino de Deus é aquela interseção entre as duas realidades. Ali é o reino de Deus. É ali que nós temos que agir. Nós temos que agir com a mentalidade das coisas espirituais, porque nós lemos na Escritura que nós já vivemos essa realidade, mas nós não podemos abandonar as coisas desse mundo e aquilo que faz parte desse mundo no sentido de transformá-lo, porque o Evangelho diz que ele muda a realidade das pessoas. Ele diz que nós temos que matar a sede, dar água para quem tem sede. Dá pão. Então, o reino de Deus nos faz viver essa realidade, onde a gente não está ainda plenamente na realidade espiritual, fisicamente falando, mas também não estamos mais numa realidade puramente material e concreta. Nós vivemos, como diria, em dois mundos, não no sentido pejorativo, mas no sentido de que os nossos valores vêm do céu. A nossa cidadania é do céu, mas o texto diz que nós somos embaixadores. O embaixador, ele tem a cidadania, os valores, as leis, da onde ele representa. Mas ele vive em outro país. E ele, como embaixador, ele vai cuidar dos interesses da sua nação, daquele que ele representa. Mas aqui, nesse lugar, embaixadores. Diz que nós somos testemunhas. Então nós testemunhamos daquilo que é espiritual, mas caminhando aqui. E olhando para todas as coisas. Aí, Romanos 12 vai dizer, que acho que todos nós conhecemos, que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, irmãos, nós precisamos cuidar e olhar para a forma como nós temos olhado, interpretado o mundo e para os valores que a gente está guardando no coração. Porque às vezes nós somos muito distraídos. Nós achamos que o simples fato de nós declararmos uma fé é suficiente. Mas a palavra de Deus diz que é preciso conhecê-la para não errar. É preciso interagir, é preciso buscar, é preciso ter uma cidadania concreta, que não é daqui, mas que vive aqui. Como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas a vida que agora vivo, ou seja, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E que isso possa ficar guardado no nosso coração para a gente poder filtrar tudo aquilo que entra nos nossos olhos e é entesourado no nosso coração.